Tu tá gravando? Tô compartilhando aqui o. Tô gravando. Tá, porque qualquer coisa, a gente pode ficar para assistir qualquer Pode, coisa? Tá, pode beleza. ser. Pronto, era o que eu ia perguntar, se estaria gravando também, porque daí eu já via de novo, a gente tem como ver de novo, né? Tem, exatamente. A intenção é essa, é gravar para vocês poderem assistir novamente e também vocês vão ter acesso a esses slides, tá? Tá bom. Estão visualizando o slide aí? Então, eu estou. A Tá? bichinha da Soraya tá aí na Tá luta. na luta dela. Tô organizando as coisas, mas tô de olho no celular. Pronto, pessoal, vamos iniciar. Esse curso ele foi desenvolvido para ser ministrado de forma VIP. Assim, no máximo, 3 alunos. Porque é uma técnica que ela é uma técnica complexa, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma técnica que você consegue aprender ela facilmente. Por quê? Porque os pontos é, é, são de regra. Não tem como você, não, vou colocar aqui agora porque essa orelhinha aqui ela é diferente. Não, né? Sempre vai ser um formato. Ou o paciente tem indicação, ou ele não tem, certo? Então, eu achei importante desenvolver alguns tópicos aqui nesses slides, de forma que vocês entendam facilmente essa técnica. Né? É tanto que no dia da prática, que vai ser no domingo, eu vou fazer a primeira automodelação bem devagar, bem tranquilo, explicando passo a passo, para que vocês entendam. E podem ter certeza. Às vezes vocês podem achar, nossa, um paciente é pouco, mas é o suficiente, pessoal. Podem ter certeza. Quando eu fiz pela primeira vez esse curso, eu não fiz nenhum paciente todo, eu fiz só uma orelha. Fiz em apenas uma orelha, porque aí teve que dividir os outros pacientes para os outros alunos. E foi o suficiente, certo? Então vamos lá. Eu vou pular aqui o meu currículo, porque acredito que você já me conhece, já sabe que eu sou enfermeira esteta, né? Que realizo também procedimentos na harmonização facial, né? Principalmente harmonização facial, lifting, fios, com fios, automodelação, a remodelação mecânica agora de papada. Então, eu estou sempre aprimorando as técnicas, né, da harmonização facial para que nós, enfermeiros, possamos estar aí se atualizando, tá? Não ficando somente naquela mesmice, naquela coisa engessada, né? Nós temos potencial de realizar muitos procedimentos na área da estética, tá? Podem ter certeza, a gente só precisa ter um pouco de criatividade, porque os recursos tecnológicos estão aí, para que a gente possa aprimorar as técnicas que já existem, né? Que tem características de serem invasivas, mas se a gente parar a pensar um pouquinho, como eu posso fazer para adaptar essa técnica para que eu possa realizar? A automodelação foi uma, né, que os dentistas tiveram uma sacada muito boa, né, de fechar a orelhinha sem precisar ser realizado de forma cirúrgica. Então, inicialmente, nós temos que aprender a anatomia, tá? Assim como na harmonização facial, na orelhinha a gente tem que entender, conhecer as estruturas anatômicas dessa região, certo? É importante porque é nessa região, é nessa área específica que a gente vai trabalhar. Tem muita gente que fica ainda tentando imaginar como é que coloca esse fio dentro da orelha. Esse fio vai ficar lá dentro, esse fio é dado uma sutura, depois tira. É porque a gente, quando olha para a orelha, a gente vê uma estrutura muito fina. Né? É uma estrutura que realmente é fina. E eu me impressionei muito com essa técnica, porque eu também pensava assim.
poxa, como é que esse fio fica dentro da orelha? E como é que se dá um nó? Porque eu faço o lift no temporal e o nó que eu dou, o paciente fica sentindo ainda o nó, né? Mas assim, o fio do lift é um fio mais grosso. O fio da orelhinha é um fio mais fino. Então, tem essa diferença na espessura do fio, claro, até por conta da estrutura anatômica, e também por ser uma área sem osso. Né? A orelha, a gente tem cartilagem. Então, nós sabemos que o ouvido é dividido em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, certo? Nós vamos trabalhar na orelha externa e média, certo? E as estruturas que a gente vai estar em contato, né, porque não tem como desviar dessas estruturas, por mais que a gente queira, por exemplo, Neita, não quero lesionar nenhum vaso sanguíneo, não quero lesionar nenhuma artériazinha, nenhum nervo, é impossível, tá? Porque esse fio ele é introduzido com uma agulha, então é um fio agulhado, não é com nenhuma cano, tem que ser com agulha mesmo, porém, se torna uma técnica segura, certo? As estruturas de cartilagem, elas serão responsáveis pela ancoragem desse fio, tá? Vocês conseguem acompanhar a setinha do mouse? Tô vendo, sim. Pronto. Essas estruturas aqui a gente tem a hélice, essa estrutura de cartilagem externa. E temos a antihélice, que é essa interna, tá? Então, esse fio, ele tem que ser inserido abaixo dessa cartilagem. Não pode ficar em cima. Por quê? Se ficar em cima, o fio não vai conseguir fechar a orelha, tá? Tem que ficar embaixo, porque é a cartilagem que tem que ser dobrada. Na hora que você aperta o nó, ela dobra e ela fecha. Então, você já vê o resultado do procedimento imediato. Terminou o procedimento, a orelhinha já está fechada. Micael, tu fala assim por trás, é? Isso. Ah, tá. Tu fala. Porque é inserido aqui, na parte anterior. É Hum. inserido aqui anterior, só que o fio transfixa por trás. Entendeu? Ah, passa mesmo pro outro lado. Passa mesmo para o outro lado, exatamente. Entendi. Certo? Você insere ele aqui na parte anterior e ele transfixa por trás para sair aqui, ó, na concha. Certo? Ele sai aqui. São 4 pontos que são feitos aqui. 2 na concha e 2 entre a hélice e a antihélice. Porque esses 4 aqui, quando eu amarro ele aqui, é ponto A, B, C, D, e aqui tem A2. Por que A2 no meio dos 4? Esse A2 aqui é onde eu vou enterrar o meu nó, certo? Porque eu vou aqui, ó, do A, eu vou lá na frente, eu vou fazer esse rabisco aqui para vocês entenderem. Eu vou do A ao B, do B ao C, que é aqui mais em cima, do C ao D. Aí do D, eu volto para o A de novo. É a mesma lógica Tá do livro. mostrando várias setas aqui ao mesmo tempo. Tem um monte de setinha. Não tá aparecendo assim como o A Deixa, que deixa tu eu ver tá se eu, querendo. se eu coloco aqui um desenhozinho. Aqui, peraí. Aqui, ó.
E essa seta Eu tá assim mesmo, Eu piscando. Aí eu não... confesso que eu fiquei tão intrigada. Como que fazia essa técnica, né? Que eu É, já saí vendo um monte de coisa. sem ver, você não consegue entender nunca. De Não vídeo. consegue. Aí, isso que você está tentando marcar aí pra gente, né? Que vem do A, vai pro B. Nossa, eu vi esse vídeo várias vezes e mesmo assim a minha cabeça não conseguia raciocinar. Mesmo assim, como é que a orelha ia para trás? Isso. Ó, aqui essa parte que eu estou fazendo aqui, depois eu vou deixar ela maior, porque vocês vão entender, Uhum. tá? Deixa eu só pintar isso aqui de outra cor, porque vai ficar melhor. Preto fica melhor, né? Acho que sim. Deixa eu ver. Mas dá para ver, viu, Micael? Se você não quiser. Eu só não É, estava entendendo porque tava várias setas. Eu digo, meu Deus, que eu o não estava preto tá entendendo. melhor que o azul. O preto, né? Tá. Pronto. Vai Ó, aumentar, né, o tamanho. Pronto, tá ótimo. olha aí. Agora. Agora tá bom, tá? Uhum. Agora, essa primeira aqui, ó, Hum. de onde ela sai, é o ponto A, tá? Deixa eu ver se eu coloco as letras também, que fica bem legal fazendo assim, Com as letras acho que vai dar uma facilitada. né? Érica, você é de Caruaru, é? Não, sou de Carpina. Tu és de onde, Soraya? Recife. Ah, tu já trabalha aí em Recife, na Sim, área de estética. isso. Oh, coisa boa. Eu tenho tanto que aprender ainda. Ah, mas a gente sempre tem que aprender, né, não, Micael? É, é A assim gente sempre mesmo, o tem que começo é aprender. assim. Quanto mais você sabe, mais você acha que você precisa saber mais. Pois é, eu acho que é isso que eu estou sentindo. É Eu trabalho em verdade. outra. Eu trabalho também no Tribunal de Justiça, sabe? E, assim, essa semana até o meu chefe me deu outra função. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar na estética desse jeito, Jesus? Aí eu sou responsável por pelos alvarás da vara, e agora eu estou participando de todas as audiências pela manhã. Eu estou responsável também pelos acordos. Aí eu digo, pronto, me ferrei. Agora eu não vou ter tempo para nada, mas a gente arruma tempo, né? Eu só digo uma coisa assim, e dou plantão, né? Aí, Dá mas plantão assim, ainda? eu dou plantão aqui em Nazaré da Mata, no Tá Hospital Emílio igual Coutinho. eu. Oi? Você tá igual eu, então. Na loucura, né, da vida. É, Mas, assim, o pouquinho, gente, eu recebo no hospital, eu acho que é 3.600. Olha, e se eu receber isso na estética, a primeira coisa que eu faço é sair do hospital, pelo amor de Deus. Porque não dá, não, para trabalhar no hospital, não. E eu estou cansada de plantão, sabe? Agora, a vara do trabalho, eu não saio porque, poxa, é o meu concurso. Eu sou concursada em Palmares, como enfermeira. E esse concurso eu estou cedida para o tribunal. Gente, vocês não têm noção de que trabalho maravilhoso. Né? Agora, assim, eu fico muito cansada com a estética, às vezes, quando a gente tem os procedimentos, né, tudinho. Mas, Ave Maria, eu amo, tô amando, né? sim, Entender? Então, assim, é um trabalho prazeroso para mim. exatamente. Olha aqui, pessoal, acho que agora ficou bom. Ficou ótimo. Oi? Agora ficou ótimo. Olha só. O ponto A é esse aqui, ó, o que eu inicio. Eu sempre vou ter como referência para fazer essa marcação aqui. Essa marcação desses 5 pontos que vocês estão vendo, A, B, C, D e A1, estão vendo? Uhum. Essa marcação é para a gente fechar a orelha média,
essa parte média da orelha, tá? Essa parte superior aqui, que pega as estruturas da hélice superior e anti-hélice, aqui a gente vai fazer mais 5 pontos aqui em cima também. Entendi. É como se fosse dar um nó fechando atrás, não é isso? Só que o nó é dado na frente, tá? E aí, Hum, esse nó ele fica dentro da orelha. entendi. Eu quero que vocês Aí tô entendam a vendo. lógica dessa marcação. Como é que Tá. é? Fio de nylon que é usado? Fio de nylon. Nylon Exatamente. 3. Nylon 3. Tem outras numerações também, eu vou passar para vocês. Tá? Só que entendam aqui, ó. Eu sempre vou ter como referência o Tragos. Tá? A estrutura do Tragos é essa aqui, aquela que a gente faz a marcação, quando vai fazer o mapeamento do preenchimento do zigomático, que a gente traça uma linha do Tragos, à asa do nariz. Hum, Então, o Tragos vai ser minha referência para iniciar o ponto A e o ponto B. Tá? Ele tem que ficar no centro. Então, esses 2 pontos ficam abaixo do Tragos e o ponto C e o ponto D acima do Tragos. Esses pontos B e C têm que ficar dentro dessa concha média da orelha. Tá? Por quê? Se eu deixar esses pontos muito afastados, o que é que vai acontecer? Não vai fechar bem a orelha. Se eu distanciar muito esses pontos, não fecha bem. E se eu aproximar demais, aperta muito, a orelha ela dobra no meio. E eu vou mostrar lá na frente para vocês algumas assimetrias que são ocasionadas por conta disso. Olha, o difícil, que não é difícil pela primeira vez quando a gente observa, é essa marcação. Tá? Aprendeu essa marcação, acabou. Acabou a dificuldade desse procedimento. É só passar o fio com a agulha de um ponto para o outro e pronto, está resolvido. Ô, Micael, mas com o tempo o organismo não fica querendo expulsar esse fio, não? Não, porque é um fio cirúrgico. Porque eu já fiz otoplastia. Hum. Eu tenho, né, minhas orelhas de abano, que ainda é de abano, mas eu lembro que com o tempo, acho que 1 ano depois, começou a expulsar um nozinho. Ficou por trás da orelha. Aí até um médico que eu trabalhava com ele mesmo deu um puxão que rasgou até minha orelha atrás. E ficou expulsando, né, esse nylon, assim, as pontinhas do nylon que foi usado para a sutura da minha orelha. Aí eu fiquei pensando depois, se for nylon, será que com o tempo o organismo não fica querendo expulsar, botando a pontinha desse nó para fora da orelha? Soraya, só vai acontecer isso se o fio superficializar. Entendeu? Se Entendi. ele ficar superficial, ele realmente, o organismo expulsa. Por quê? Ele vai ficar ali em aderência com a pele. Então, vai com o tempo, o próprio atrito da orelha, você dormindo, né? Você dorme de lado, a orelha fica amassadinha ali, forçando contra o nó, certo? Então, tudo isso vai ocasionando essa inflamaçãozinha daquele ponto. E aí, com o tempo, a pele estoura, e como é um fio que está ali dentro e ele já superficializou, já extrusou fora do tecido, a tendência é remover. Por isso que o médico removeu, senão ia ser uma porta de entrada para a infecção. É. Mas, assim, ele, quando está inserido, né, no plano correto, o organismo não expulsa. E esse procedimento também pode ser feito com fio de PDO, tá? Era Só isso que eu ia perguntar. que o resultado nem se compara, tá? Porque o PDO, ele vai sendo o quê? Absorvido, Mas só que né? a gente pode fazer esse procedimento com fio permanente? Pode sim. Podemos. Porque eu vi, não sei se é uma resolução, não sei, depois eu vou procurar para lhe mostrar.
que está dizendo, né, que a enfermagem pode fazer a harmonização, né, a automodelação com fios de PDO. Aí fiquei Tem na dizer, dúvida. isso é um parecer, né? É Isso. um parecer técnico que trata sobre isso. Só que o parecer ele é de algum porém. Nós temos que seguir nacionalmente a resolução do COFEN. Do COFEN. Tá? E a do COFEN, ela diz que nós podemos realizar todos os procedimentos estéticos de enfermagem, desde que não se relacione à lei do ato médico. Inserir um fio em tecido dérmico, né, via intradérmica, não é considerado um procedimento invasivo. Eu não estou. Agora, se a gente tivesse que realizar cortes, suturar, aí sim. Tá? Aqui a gente não vai realizar nenhum tipo de sutura, Entendi, certo? Não vamos cortar nada. entendi. Então, esse procedimento a gente pode ficar tranquila que nós temos todo o respaldo para realizar, não só esse com fio de nylon, mas também o do lifting temporal, que é o que eu mais faço. Meu próximo procedimento para ter com você será esse, se Deus quiser. E é um procedimento que agrega muito para quem vai trabalhar a harmonização facial, certo? Porque tem flacidez, tem disfunções estéticas, além da flacidez, que preenchimento não vai resolver, bioestimulador resolve a longo prazo, que o paciente nenhum quer esperar, né? E o lifting facial com fio entrega um resultado de imediato, como é nesse caso aqui da orelhinha. Então, pessoal, voltando aqui, ó, essa demarcação do A para o B, e sempre vai ficar uma extremidade do fio aqui no A, tá? Eu vou passando ele de um ponto para o outro, e aqui porque aqui eu vou amarrar ele. Então, quando eu chego aqui no D, que eu vou voltar com a outra extremidade do fio para o A, as duas extremidades têm que estar nesse ponto A, para que eu possa amarrar e a orelha fechar. Quando eu amarrar, eu vou dar um nó duplo, tá? E mais 3 nós simples. Nossa, é muito nó. Eu não sei dar nenhum, viu? Eu tenho que aprender É, tudo. e é fácil, é só vocês vão aprender. Esse nó não é difícil de aprender, não. Mas como o fio é fininho, esse nó ele não fica aquele nó grosso, né? Então, quando esse nó, você enterra ele aqui dentro, atrás da antihélice, ele não pode ficar aqui. Esse nó não pode ficar aqui. Aí, sem cortar o fio, eu vou passar a agulha por baixo do nó, até a agulha sair aqui no ponto A1. A agulha saiu aqui no ponto A1, eu vou puxar o fio para esse nó entrar aqui para dentro, gente. Você sente ele transfixando essa cartilagem aqui da antihélice. Você vai sentir um truque. Sentiu? Ele transfixou. Ou seja, ele vai estar aqui, Soraya, num plano que ele nunca vai extrusar, que o tecido nunca vai rejeitar. Tá? Agora, se você deixar ele superficial aqui, ele extrusa. Certo? Então, o segredo é esse. Então, vê só, Micael, só para ver se eu entendi. Ele vem do A para o B para o C, D, e depois ele volta para o A. Volta Aí, pro... isso. Eu dou o nó no A ou eu entro logo para o A1? Dá o nó no ar. Você E amarra aí no ar. amarro no A, só que eu não posso deixar ele aqui, aí eu entro com ele para ele ficar aqui no A1, né? Assim? Isso, ele vai ficar no A1, exatamente. Certo, mas o nó é feito antes. É Aí feito antes. depois que encaixa aí no A1, beleza. Aí você corta. Tá bom, entendi. Corta. E não fica nada para fora? Não fica. Exatamente, não fica nada, por quê? Porque vai ficar duas extremidades, vocês vão ver. Tá? Uma você vai puxar para dentro, e aqui quando você puxa do A1 para cortar, a pressão que está aqui no ar,
Quando você corta, puxa também. Aí o fio entra lá para dentro. Ele não Fica lá fica, dentro. fica Entendi, lá entendi. dentro. Exatamente. Ele não pode ficar folgado para ficar para fora, entendeu? Você tem que puxar bem firme e ele entra lá para dentro. Certo. Falando assim, fica um pouco assim, um pouco complicadinho de entender, porque a gente fica tentando imaginar. Mas na prática você vai entender isso facilmente, tá? Então, esses mesmos pontos eu necessariamente tenho que fazer aqui em cima? Não, não necessariamente. Por quê? Vai depender de como essa orelha está aberta. Porque tem a orelha que é aberta só aqui no meio, em cima é fechada. Já tem a orelha que é aberta só em cima, e aqui no meio ela é fechadinha, onde você vai ter que fazer esses pontos só aqui em cima e não precisa no meio. E vai ter aquela orelha que é aberta em cima, e aqui no meio, e aqui no lóbulo também, que eu já peguei uma orelha desse tipo. Era bem aberta. Eu vou mostrar para vocês lá na frente. Aí imagina o trabalho que não deu, tá? Eu tive que fazer tudo isso aqui, ó, que eu estou explicando aqui. Tive que fazer aqui, em cima, aqui na anti-hélice, e aqui embaixo no lóbulo. Poxa. Para ela, porque até o lóbulo é aberto, Uhum, entendeu? entendi. Então, Então, assim, vai ter pacientes que a gente vai fazer. Esse aqui do meio, que você explicou, sempre vai fazer. Ou não? não, não. Pode ser que só tenha em cima. Isso, possa ser Entendi. que só Tá, tenha em cima. tá. Quando você tocar a orelha do paciente, você vai ver, você vai visualizar que ela é aberta só em cima, ou que ela é aberta no meio e em cima, ou que ela vai ser abertinha só em cima, ou só no meio, entendeu? Tá. Isso aí vai dar para a gente visualizar mesmo no olho. Uhum. Visualizando isso, você já vai definir. Ah, vou fazer só aqui em cima, porque fechando aqui já fica legal. Você fechou em cima, e aí você viu que no meio ficou um pouquinho aberto, aí você vai e faz no meio, Tá bom. entendeu? Entendi. Agora o lóbulo, realmente, é difícil você pegar um paciente que precise fazer aqui. De todos que eu já fiz, só fiz em um. Então é Uhum. difícil o paciente ter essas 3 áreas da orelha abertas. Geralmente você vai ver o padrão mais de ser feito aqui, ó, no meio e em cima. Sempre vai ser esses dois aqui. Na maioria das vezes vai ter que fazer no meio e em cima, tá? Tá. Então, além dessas estruturas de cartilagem que a gente tem que entender, tá? Para poder ancorar o fio nessas estruturas, são essas estruturas aqui que vai fazer com que essa orelha feche. Eu tenho que saber que aqui eu também vou ter vasos, vou ter veias, vou ter artérias, e a gente visualmente já vai identificar. Tem orelha que você já vê aquele vasinho assim atrás dela, ou aqui na parte mais externa, né? Na frente da orelha. Então, se você já está visualizando, você foge daquele vaso. E você não lesione ele para evitar o máximo de quê? De hematoma. Tá? Não tem muito sangramento, mas fica muito hematoma. Em alguns pacientes sangram. E é normal. Tá? A orelha vai sangrar. Só que não é aquele sangramento de você se assustar, não. É um sangramento que você vai comprimir com a gase seca, de 2 minutos, 2 minutinhos comprimindo ali e para, Uhum. certo? Para o sangramento, faz de novo. O que é que eu vou pedir para que vocês tenham bastante cautela? É na inserção dessa agulha com o fio, tá? Iniciou a introduzir o fio, já vai até o final. Não ficar introduzindo e tirando, introduzindo, furando muito essa orelha. Senão a orelha vai ficar preta, tá? Fica realmente bem roxa
de hematoma. Então, tentar fazer somente as lesões para transfixar o fio em cada ponto, certo? Então, apertou o porta-agulha na agulhinha bem fixo, pegar com jeitinho e introduzir essa agulhinha lá dentro, tá? Tentar ao máximo ficar curando essa orelha sem necessidade. Além dos vasos das artérias, também tem nervos, tá? A parte da inervação da orelha a gente vai ver aqui mais adiante. Só que não é uma inervação muito complexa da orelha, não. Por quê? A orelha não tem movimento, tá? Não é uma estrutura que a gente necessita estar movimentando. Só que torna essa região muito sensível. Então, a anestesia aqui, nessa estrutura, tem que ser realizada de forma que o paciente realmente não sinta dor, tá? E como é que vai ser feita essa anestesia? É na anestesia, gente, que eu entendi como é que esse fio é transfixado na orelha. A dica, né, da técnica mesmo, de você... por isso que o fio não fica visível, por isso que o fio não superficializa. Porque nós vamos entumecer toda a orelha. Entumecer é formar pápulas, tá? Com anestésico. Eu vou formar uma pápula aqui, ó, em cada ponto desse, e nessa região toda aqui que eu vou trabalhar. Então, quando eu faço uma pápula, o que é que vai ocasionar aí nessa região? A pele vai fazer o quê? Levantar, né? Uhum. A pele levanta com a pápula. E aí fica aquele espaço entre a pele, o anestésico e a estrutura da cartilagem. Então, o fio vai ficar ali, naquele meio. Então, quando esse tecido absorver o anestésico, vai absorver e o fio vai ficar no plano ideal. Porque se eu for fazer sem pápula, esse fio ele não fica no plano médio, ele sempre superficializa. Então, o segredo é entumecer bem a área do fio para que você possa deixar o fio no plano ideal. E também para que a orelha possa ficar anestesiada, tá? Tu usa sem vaso, é? Usamos com vaso. Não fica branco, não? Fica, mas assim, evita mais ainda ter sangramento. Tá. Sem vaso vai sangrar bastante, entendeu? De qualquer Mas forma, não tem um perigo de fechar nenhuma artéria, nenhuma, né? Para dar necrose, essas coisas, então não, não vai não ter tem, esse perigo, né? não vai ter porque a gente utiliza pouco anestésico. A Tá. pápula na orelha forma com pouco anestésico, vocês vão ver. É Uhum. questão de unidades, você já forma uma pápula. Tu usa com vaso porque dura mais a anestesia? Porque dura mais e também porque vai fazer a vasoconstrição, né? Então vai evitar sangrar, Sangra menos, tá bom, ok. sangrar menos. A gente utiliza com o princípio do vaso é isso. É tanto para preenchimento quando faz a pápula, né? É também para o lift facial, né? Quando vocês forem aprender, vocês vão ver que a gente usa com vaso também, porque toda lesão que é feita, ali tem um risco, seja com cano ou com agulha, vai ter o risco de lesionar os vasos. Então, quando a gente usa o anestésico com vaso, a gente diminui esse risco de sangramento pela vasoconstrição. Aqui são as estruturas mais importantes da orelha, tá? Que a gente vai trabalhar. Olha aqui a hélice, ó. Tá bem demarcadazinha aqui, ó. Ela é essa cartilagem mais externa da orelha, tá? A antihélice aqui tá mais dentro da orelha, certo? Que nós temos, ela forma até essa letra Y em algumas pessoas. Fica como se fosse um Y aqui dentro, tá?
A concha, que eu falei para vocês, ó, fica no centro do tragus. Olha aqui o tragus. O tragus vai ser sempre nossa referência para fazer esse ponto do meio, do centro da orelha. E a antihélice vai ser a nossa referência aqui para fechamento do fechamento da parte superior da orelha, tá? Lóbulo, a gente só vai trabalhar essa região em casos mais extremos, né? Casos mais raros. Nem todo paciente vai precisar fechar o lóbulo. E quando a orelha parece não ter cartilagem, que ela já viu uma orelha que é mole, feito papel? Já. Vem cá, Davi. Essas orelhas que são assim, você tem que ter muito cuidado na hora de apertar. Davi A já do é meu paciente. filho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Vira assim pra mamãe mostrar a orelha. Eu quero fechar a dele depois. Já virou paciente, o Davi, coitado. Peraí, filho. A Cadê? dele não tem. É papel. Vira assim. Não é pra você olhar. Vira assim que eu fiz. A dele é mole, 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 ó. Tô vendo. Você dobra todinho, ó. Esse tipo de Parece um orelha, papelzinho mesmo. qual a Agora, idade dele? é bem abaninho, ó. Qual a idade dele, Soraya? 5. 5 anos. Não tem indicação ainda. É a partir de 6, né? Eu recomendo a partir de 9. É? Alguns a partir de 7 anos. Por quê? O entendimento da criança em relação a esse procedimento é fundamental, né? Para que ele tenha os cuidados. Não basta só a mãe ou o pai entender e o filho não entender. Porque qualquer trauma na orelhinha que ele venha ter, principalmente nos primeiros dias do procedimento, pode comprometer a orelha abrir novamente, o fio romper. Então, 9 anos é uma idade que a criança já entende mais as coisas. Ô, Soraya, ele se incomoda, ele fala? Ou ele não, assim, é muito... Quem se incomoda sou eu. Pois é isso que o Micael tá falando aí. Mas assim, porque ele é muito pequeno, né? A gente não sabe como é bullying, né? Bullying na escola, né? Então, assim, ele ainda não tá na fase de bullying, né? Ele tem 5 anos, ele infantil 4 ainda. Ele acabou de fazer 5 anos. Mas eu acredito que exatamente com 8 anos é a fasezinha que começa, né? Os apelidozinhos, as coisas. O meu outro de 7 anos não é tão, não, assim, né? Mais ou menos. Mas a orelha de todos é mole, é igual do meu esposo. Os 3, eles é mole, mole mesmo. Você tocando, você não acredita. Você balança assim, ó. Não, é mole, mole, mole. Não tem cartilagem nenhuma. Ô, Micael, quando você faz de criança, normalmente eles sofrem, né? Assim, a questão do bullying. Às vezes eles já entendem e eles querem, não é assim? Exatamente. Como é a tua experiência com criança? Os pais já trazem eles. Teve uma criancinha, uma menina que a tia que levou, né? A tia levou, ela tinha 12 anos já. Mas ela Grandinho, triste, você vê o semblante dela de triste. bichinha, entendo. Tanto ela sofreu bullying, né? Na escola. Gente, Então, eu não sofri, eu não lembro de bullying exatamente com a minha orelha, não lembro. Mas foi horrível para mim, porque eu não usava rabo de cavalo. Na aula de educação física, era horrível, porque eu tentava, sabe? Me privei de fazer ginástica rítmica, porque tinha que fazer o coque lá em cima e prender. Eu não ia fazer aquele coque nunca, jamais, com a orelha, né? E só consegui fazer a cirurgia, eu já estava na faculdade já. E assim, não usava rabo de cavalo, não usava cabelo preso, né? Era sempre cabelo escondendo a orelha ao máximo. Então, assim, é horrível. Imagina menino, que é mais difícil de esconder a orelha, né? E eu estou mesmo assim, perguntando, Soraya, porque assim, para a gente entender, né? Quando chega, às vezes chega o pai, né? E a mãe, como você está dizendo, né? Que você está incomodado. E às vezes chega realmente a criança, né? Que já está sofrendo, né? Isso aí, né? Tudo. Que Isso. a aparência afeta, né? Muito no emocional. Aí, como é que tu faz, assim, por exemplo, se for só os pais que decidiram isso,
Aí, como é que tu faz, Micael? A criança tem que fazer ela entender, né? Sobre o Não, procedimento. Ela tem que querer também. Eu nunca tive um caso assim, criança, eu só fiz duas. Não fiz mais que duas, não. entendi. Então, essas duas crianças que foram porque queriam fazer. Porque uma já tinha 12 anos, então ela já entendia bem sobre essa disfunção estética, tanto que ela muito bullying, tá? Certo, certo. Tá bom, tá certo. Só para. Porque de repente aparece, né? Só pra gente... Inclusive, eu já tenho uma paciente. A minha sobrinha, né, sobrinha do meu esposo, ela vai fazer 9 anos, Marina, agora, em maio. E ela tem orelhinha, né, de abano e incomoda. Hoje ela tem um cabelo grande, cacheado, aí fica bem escondidinho. Mas é algo que ela quer. Tanto é que a minha cunhada já falou, né? Até para ela veio me perguntar, Tia Soraya, como é? Aí eu falei para ela assim, mais ou menos, não vai sentir tanta dor, não vai ter corte. Aí ela, eu quero, agora só deixa um espaço para eu botar o diadema. Dá para botar o diadema? Eu disse, dá, não vou colar a tua orelha não, mulher. Ela disse, eu quero muito usar a tiara, né, que ela chama de diadema. O diadema, mas que dê para colocar, mas que minha orelha não fique para frente. Aí eu disse, pronto, ótimo, já tenho aí uma modelo mirim. E assim, o que vocês vão perceber muito nesse procedimento, as duas já trabalham com harmonização facial, né? Preenchimento, cima. A orelha, vocês vão imaginar a orelha como se fosse uma face. Porque uma vai ser diferente da outra. Tá? Do mesmo jeito da face, nossa, um lado é diferente. Em um lado a gente coloca mais preenchimento, no outro coloca menos. Na orelha vai ter um lado que você vai ter que apertar mais, no outro vai ter que apertar menos. Vai ter paciente que você só vai fazer uma orelha, que a outra vai fechar bem. Então, vai aparecer diversos casos para vocês diferentes. E é importante vocês saberem identificar isso. Você falou da cartilagem molinha. Vai ter cartilagem que é muito dura. Tão dura. Repete aí. Vai ter aquelas orelhas que a cartilagem é endurecida, é dura. Tão dura que você vai ter que fazer um reforço. Teve orelha de eu fechar, mas a cartilagem é tão dura que quando ela retornou para a reavaliação já estava um pouco mais aberta. Eita! Tão dura que é a cartilagem. Eu tive que fazer um reforço para fechar novamente essa orelha. Só que esse reforço vocês só vão poder fazer depois de 30 dias. Então, com 30 dias, o paciente vem para avaliação. Com 15, sempre avalia 15. Se com 15 tiver tudo ok, tá? Você a reavalia novamente com 30 dias, só para ver a questão mesmo de precisar de algum reforço. Com 15 dias em relação à cicatrização, né, se cicatrizou direitinho, se ainda está com edema, somente para isso. Há quanto tempo tem essa técnica? Há quanto tempo tem ela? Sim. Desde 2018, que eu conheço, né? Desde 2018. Eu estou perguntando porque, assim, para a gente saber, 2018, paciente em 2018 até hoje, realmente a orelhinha, será que a orelhinha foi abrindo? Se realmente não abre, entendeu? Se tem um prazo aí para, de repente, acontecer a aberturinha, ou sei lá, cedendo, enfim. Então, só vai abrir a orelhinha nesses casos. Quando a cartilagem é muito dura. Muito dura. Porque você fazendo o reforço, ela não abre mais. Tá? O reforço é do mesmo jeito? É onde ela abriu. Não vai ser os mesmos pontos. É onde ela abriu mais. Às vezes você pode realizar ela só no meio ou só em cima. Uhum. Onde ela mas assim, faz aquele quadradozinho, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, tá bom. Faz tudo aquela demarcação. Porque aquela demarcação
você sempre vai ter que fazer ela para poder dar o nó. Os fios têm que fazer toda aquela volta. Uhum. Senão, não fecha a orelha. Aí a gente pode dizer que é um procedimento permanente, né? Assim, que Definitivo, exatamente. definitivo, não é isso? Definitivo. Tá. Ô, Micael, de repente, sei lá, não ficou legal. Tem como reverter? Dentro de, tipo, sei lá, acontece, fiz, não ficou legal, passei tudo com 15 dias ou 30 dias, sei lá, não sei se tem como não ficar legal, mas, tipo, sei lá, ficou uma coisa estranha. Tem como não ficar legal. Tem como não ficar legal. E eu vou ensinar vocês a resolver na hora, porque tem que resolver na hora. Então quer dizer que a gente vê na hora que não ficou legal. Na hora, exatamente. Ah, tá, entendi. Que geralmente não fica legal quando você aperta demais e aqui fica igual uma orelhinha de cachorrinho mesmo. Ah, Eu já vi. Ela afina aqui em cima. De tanto que você apertou ali, ela afina. E já vi que ficou acontece tanto para trás que isso aqui, assim, fica saliente. A bordinha, né, a hélice, né, fica tão para trás, tão colada, que esse meinho aqui fica sobressaindo. Eu acho que talvez a concha da orelha seja muito grande e a partezinha assim da hélice dobrando, a concha fica ainda, sabe, não ficou legal. Já Mas vi assim, pode ser que fique inicialmente, Soraya, aparecendo mesmo. Porque fica inchado. Mas assim, essa simetria que eu estou falando, você já identifica na hora. Então, se você identificou que dobrou aqui em cima, tem que tirar o fio. Corta. Refaz. E refaz. Refaz a marcação, porque se é porque os pontos estão muito próximos. Tá? Pega uma agulhinha, é fácil de desfazer. Pega uma agulhinha, agora, vou deixar. A orelha cicatrizou, não vamos fazer, não. E tem, cirurgicamente. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Tipo, sei lá, passou, achou que estava bom, aí com 15 dias, 30 dias voltou e, sabe, não ficou legal. Até 30 dias tem como refazer? Não. Ou ver na hora, ou já era. E dá para ver na hora. Nem se preocupe em relação a isso. Dobrou a orelha em cima, é porque você deixou os pontos marcados errado. Está marcado errado. Está estrangulando a orelha. Refaz os pontos. Ou então você pode folgar o nó, que também é isso. Era isso que eu ia perguntar. Antes de dar esse nó, não dá para a gente dar uma avaliada e folgar um pouquinho? Sim, exatamente. Entendi, tá. Se você apertar demais, dobra. Aí você folga um pouquinho. Para não chegar ao ponto de ter que furar tudo de novo, aí vai ser... Né? Exatamente. Traumatizar mais ainda. Tá. Isso vai ser na nossa prática, viu, Soraya? Na prática, exatamente. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Dia a dia mesmo, né? Que na prática pode sair tudo perfeito, né? A gente, no domingo que eu falo. Aí no nosso dia a dia... Porque no domingo aqui, toda a orelha que você for fazer, tá? Ela vai ter um formatinho diferente. Só que a técnica de marcação, como eu falei para vocês, sempre vai ser a mesma. Certo. Então você vai ter que saber posicionar a marcação de acordo com o tamanho da orelha. Tá? Tu avaliou os pacientes que vão no domingo? Oi? Tu chegou a avaliar já os pacientes do domingo? Já avaliei. E são orelhazinha bem... Inclusive, tinha um que ele queria porque queria fazer, né? A esposa dele que tinha me falado. Aí eu, tá. Ele é de Gravatar. Eu falei, manda uma foto dele para mim. Quando ela mandou a foto, a orelha do homem colada já.
Eu falei, o que é que o homem quer fazer na orelha? Aí ela disse, não, ele se incomoda com o tamanho. Aí eu, não. Aí não tem indicação, não. Nesse caso aí vai ter que ser uma autoplastia. E dependendo, nem diminui, porque a minha eu queria também que diminuísse, mas não diminui, não. Não, né? Pronto. A minha foi retirada a concha, né? Foi raspada, tirada e posta para trás. Mas assim, tanto é que ainda me incomoda. Essa aqui, ó, a direita, ela é aberta. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Ó. O paciente, Tá vendo? mesmo tenha feito autoplastia, ele tem indicação da automodelação também. É. Domingo você faz nessa aqui. É bom que eu já fico sabendo como é a recuperação. Exatamente. Agora sim, é bem só aqui em cima, tá vendo? Uhum. Essa aqui. Não é porque eu tenho orelhão mesmo. Mas Vou essa viver muito. Já ouviram falar nisso? Quem tem orelha grande vive muito? Já a minha é super pequenininha. Não diga isso não, amiga, porque senão eu vou viver tão pouco, meu Deus. Todo mundo diz, menina, que orelhinha pequenininha, tu vai viver pouco. Desde pequenininho que o povo fala isso. Ó, gente, a orelha de abano clássica é essa aqui, ó. Vai aparecer muito para vocês esse padrão aqui de orelha. Esse padrão de orelha, a gente vai fechar ela aqui. A parte medial e a parte superior. Essa orelha aqui tem indicação de fazer que ponto tem que colocar no silencioso? os 8 pontos. Essa orelhinha aqui tem indicação de fazer os 8 pontos. Tanto aqui na parte superior, como aqui na parte média. Então, aqui é um padrão clássico de orelha de abano, que a gente vai ter que estar realizando aí os 8 pontos, tá? Tu sempre tem assim, onde começa primeiro, é a parte do meio, em cima, ou como é que... Nessa orelha aqui, nesse padrão aqui, a gente sempre começa no meio, tá? Uhum. E padrão? O padrão é que a orelha é aberta no centro e em cima. Você sempre vai começar no meio. Meio e depois em cima, ok. Depois, sempre por último, é em cima, tá? Tá. Sempre deixa a parte superior por último. Agora, se o paciente só precisa fechar em cima, aí você só já começa em cima, porque só vai fechar em cima. Sim, claro. Tá? O sistema vascular, né, que eu falei, a gente vai ver em alguns pacientes essas artérias e veinhas mais superficiais, então evitar elas para evitar o quê? O sangramento. As ramificações delas são artéria temporal superficial, artéria auricular posterior e artéria carótida externa. São essas que irrigam as orelhas. Então, veja aqui, ó, a parte medial, a quantidade de vasinhos que tem. Então, não tem como a gente dizer que a orelhinha não vai ficar roxa, tá? Um pontinho ou outro vai ficar. Mas, assim, é sempre importante a gente fazer com que o paciente entenda isso. Então, pelo fato também de lesionar esses vasinhos, uma das recomendações principais é esse paciente ter bastante cuidado com a higienização dessa orelha, tá? Então, higienizar bem. Após concluir o procedimento, nós também devemos fazer isso com a clorexidina 0,2%, com álcool a 70, deixar ela bem limpinha e sequinha. Em casa, esse paciente tem que estar fazendo também essa higienização com álcool. Ou álcool ou água oxigenada, tá? Com a ajuda de um cotonetezinho, ele vai limpando, principalmente essas áreas que a gente realizou o procedimento. Porque vai ficar uns vínculozinhos na orelha, porque ela vai ficar com edema, e nesses vínculos é que se acumula a sujidade. Então, para que evite ter uma contaminação por bactérias e fungos oportunistas, é importante esse paciente estar realizando adequadamente essa higienização. Você medica Medico. com antibiótico? Não, eu parei de passar antibiótico, tá? Não há necessidade, é um trauma mínimo, então o que é que eu prescrevo? Prescrevo um analgésico
um anti-inflamatório e um corticoide. Ah, tá bom. Que tem eles Ótimo. aqui na frente, eu vou mostrar quais são Uhum, e como eles vão ser a posologia de cada um, tá? uhum. Dói muito? Eles se queixam de muita dor? É relativo, é Tá. relativo, Eric. Tem paciente que... claro, o primeiro dia é o dia que eles se queixam mais assim de um incômodo, tá? Mas depois do primeiro dia fica bem mais tranquilo. Tá bom. Então, a gente sempre pede o paciente fazer, além do uso das medicações, compressa de gelo. Ajuda, Uhum. tá? Tá fazendo compressinha de gelo em cima da orelha, porque ela, toda lesão na orelha, a gente sabe, né? Ela fica queimando. A orelha ela fica inflamadinha, porque ali você lesionou a orelha. Então, ele vai ter um processo inflamatório. Então, o ideal, no dia, faz uma compressinha de gelo, toma um analgésico. Depois do primeiro dia, vai ficando cada vez melhor a recuperação. A parte da inervação, como eu falei, é mais em relação à sensibilidade e às indicações. Olha aqui esse caso. As indicações para automodelação, a gente também tem que entender sobre a proporção da face do paciente. A orelha, quando ela está aberta, até a face muda. Quando você fecha, você harmoniza a face do paciente, só em fechar a orelha. Então, interfere muito na projeção da face, esse procedimento. Então, a indicação vai ser em relação ao quê? A posição dessa orelha, qual o posicionamento dela, se ela está aberta só em cima, se é só na parte mais medial, ou se é o lóbulo, a parte inferior, tá? O formato dessa orelha também vai determinar a indicação desse procedimento, se é aquele formato de concha mesmo, se é aquele formato só de asa de borboleta, né? Em relação ao tamanho, o que vai, em relação ao tamanho, melhora no aspecto. Porque a orelha grande, quando ela está aberta, ela aparenta realmente ser grande. Mas se você fechar, você só vai ver que a orelha é grande se o paciente ficar realmente lateralizado, né? Então, de frente, é meio que uma camuflagem você fechar a orelha. Não diminui o tamanho. A indicação não é para diminuir o tamanho. É para melhorar o posicionamento e o formato. Uhum. Tá? Em relação à proporção da face, o que é que a gente vai ter que observar? Que o paciente ele vai ter uma orelha diferente da outra. Então, registro fotográfico nesse momento é importantíssimo. Paciente de frente, paciente de perfil, paciente inclinado, paciente de costa. Por quê? Para a gente registrar o máximo possível o posicionamento dessa orelha antes. Porque depois que faz o procedimento, esse paciente acha que a orelha dele uma está mais para cima por conta do procedimento. E não é. Ele já tinha essa orelha, uma mais alta que a outra. E muitos pacientes até têm aquela orelha, a parte superior aqui da orelhinha mais fina. Né? E às vezes quando você dá o nó, ela continua mais fina, só que ele pensa que foi por conta do procedimento. Tá? Tem um caso aqui de uma paciente que eu fiz, que ficou, mas ela já tinha ela mais fininha. Que foi até a paciente que eu tive que fazer o reforço, e a cartilagem dela era bem dura. Então, visualizar isso, fazer com que o paciente entenda toda a simetria que ele tem em relação à orelha e explicar para ele qual será o resultado do procedimento, para que ele entenda que vai somente fechar, melhorando o formato e a posição. Quais as contraindicações? Sabemos que, por se tratar de um procedimento minimamente invasivo, existem algumas contraindicações
que nós devemos levar em consideração na nossa anamnese. Quais são elas? Grávidas e lactantes, tá? Não podem. Portadores de doenças autoimunes, portadores de lesões pré-existentes nas orelhas, até aqueles pacientes que são lutadores, né, ou já foram atletas, né, daquele esporte de luta, muitos deles têm aquela orelhinha já lesionada, né, de ficar ali roscando aquela orelha no tatame, né, levar lesão. Então, ele fica com aquela orelha com aspecto de um couve-flor. Então, aquela orelha ali está descartado, né, a hipótese de melhorar com esse procedimento, tá? Da mesma forma, pacientes que têm tendência a ter queloide. Eu nem coloquei aqui, mas paciente que tem essa predisposição ou tem queloide, a gente também contraindica esses procedimentos. Pacientes hipertensos e diabéticos, mas se for descompensado, tá? Não pode fazer. Hemofílicos, portadores de infecções ou inflamações pré-existentes na orelha, não podem. E menores de 9 anos. Certo? Em relação aos materiais, gente, olha aqui. Ó. Quais os materiais que a gente vai ter que ter para poder executar essa técnica? Precisaremos de um fio agulhado, né, de sutura, pode ser o fio de polipropileno, o número pode ser o 3.2, o de 75 centímetros agulhado, ou o nylon 3.0 com agulha de aço inox. Ou fio de PDO também. O de PDO, como eu falei, o resultado não é tão eficaz com ele. Micael, o de polipropileno é o monocrio, é? É isso. Monocrio. Uhum. Eu vou ter ele também lá, eu tenho os dois, tá? A gente vai poder estar usando os dois lá. Tu tem preferência? Oi? Tu tem preferência? Eu gosto mais do nylon. É. O nylon, ele dá aquela resistência melhor no fechamento da orelha. Entendeu? Um ou outro, assim, facilita mais ou assim, é a mesma coisa? Para manusear, entendeu? Não, para manusear a mesma É a coisa. mesma coisa, né? É mais assim no resultado, no refinamento do resultado, entendeu? Entendi. Você conseguir ali finalizar ele melhor, ele tem ele tem, ele tem um aspecto melhor em relação a quando você está dando nó, né? Ele fixa melhor o nó. Esse de polipropileno, eu já rompi muito ele dando nó. O de nylon eu já percebi que ele é mais resistente. Então, eu tô usando mais o nylon, na verdade. Né? Tenho tido mais, assim, jeito de fazer, né? Eu tenho tido melhor com o nylon do que o outro polipropileno. Porque vocês vão ver, quando a gente dá o nó, além de dar o nó, tem que colocar os polegares bem juntinhos um do outro para ir descendo esse nó lá embaixo da pedra. Porque se você esticar demais, ele rebenta. O fio, ele rebenta. Ele é fino, tá? Ele não pode ser grosso. Por ele ser fininho, e porque você também vai estar pegando ele com o porta-agulha, né? Ele desgasta, você está passando ali nos pontos. Então, ele vai desgastando. Outro cuidado também que tem que ter é na hora de estar passando do ponto A, que é quando você amarra, para o ponto A1, que é onde eu vou enterrar esse fio. Então, tem que ter cuidado para não transfixar o fio que já está introduzido naquelas marcações com a agulha.
senão eu vou fragilizar o fio. Então, se eu fragilizar o fio internamente com a agulha, quando eu for amarrar, ele vai arrebentar. Ou com o tempo mesmo, o paciente, até dormindo, né? Ele pode ter algum movimento, né? E aí traumatizar a orelha e esse fio, ele ceder. Ele rebenta e aí cede a orelhinha, fica aberta. Então, todo cuidado que você tiver em relação a isso vai proporcionar um resultado melhor para o paciente, tá? Além do fio, o kit de paramentação, tá? Tipo cirúrgico, estéreo, certo? Igual que a gente usou lá no curso da remodelação mecânica de papada. Tem que ser tudo estéreo, capote estéreo, luva estéreo, campo estéreo, tá? O porta-agulha também esterilizado, a tesoura esterilizada, gás estéreo. Todo o material e kit tem que ser estéreo, tá? Paciente mulher. Paciente mulher tem que ter cuidado com o cabelo, tá? Então, amarrar bem o cabelo, certo? Não deixar nenhum fio de cabelo que fique em cima da orelha. Por quê? Se na hora que você estiver amarrando ali, entrar um fio de cabelo para dentro da orelha, você vai ter uma complicação ali, certo? Porque fio de cabelo é corpo estranho. Se ficar dentro da pele, vai ter o quê? Infecção, vai inflamar, vai infeccionar. E aí você vai perder todo o procedimento, que você vai ter que remover o fio depois. Então, amarrou o cabelo, colocou a touca, colocou o campo, ainda ficou um fiozinho de cabelo, outro ali em cima, porque às vezes fica aquele cabelinho ali assanhado, aquela coisa. Eu peço autorização à paciente, corta aqueles fiozinhos que fica ali aparecendo. Porque a gente manter todo esse cuidado vai evitar uma complicação. Não é fazer uma tricotomia que eu estou falando, é cortar só aquele excessozinho de fio de cabelo que ficou ainda em cima da orelha. Nos homens, você pede já para dar aquela paradinha antes? Porque às vezes tem homem também, né, que tem um cabelo, né? Exatamente. Se ele. Porque assim, não precisa também pedir para não cortar, né? Você, Não, no cuidado ali, você já consegue proporcionar tá isso, bom. facilitando. Você pedir para cortar o cabelo. É mais assim, ter esse cuidado em relação a não deixar fio de cabelo sobre a orelha. Uhum. Realizar também, né, a antisepsia, importante, com a clorexidina, degermante a 0,2%, limpar bem essa orelha, tanto a parte interna da orelha, parte externa da orelha, a parte posterior da orelha, limpa bem mesmo, depois passa o álcool a 70, e aí você vai fazer o quê depois disso? Demarcar. Demarcou os pontos, qual é o próximo passo? Pápula isquêmica, tá? Anestesiar. Se eu vou fazer primeiro os pontos da parte medial da orelha, eu só vou anestesiar a parte medial, tá? Eu não vou anestesiar tudo de uma vez. Por quê? Porque quando eu vou entumecer a parte da orelha que eu vou trabalhar, no momento que eu vou inserindo o fio, que eu vou fazendo aqui a parte medial, se eu for fazer toda a anestesia em toda a orelha, quando eu for lá para cima, a pele já tem absorvido. E aí, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir posicionar o fio no meu plano correto. Então, o fato de eu criar essa pápula é para mim ter essa vantagem de, na hora de introduzir a agulha, o fio ficar no plano correto, não superficializar. Então, primeiro, se eu for fechar a orelha na parte medial e em cima, eu vou anestesiar primeiro a parte medial, realizo a introdução do fio nos pontos que foram demarcados, amarro, corto o fio. Depois que eu concluir a parte medial, aí eu vou fazer tudo de novo na parte superior. Entenderam? Então,
cada quadrante de uma vez. Ok. O anestésico injetável, né? Que a gente vai ter que usar com vasoconstritor. Então, pré-procedimento. Antisepsia, demarcação, anestesia, né? Campo estéreo, e aí depois você vai executar o procedimento. E o pós-procedimento? O que acontece nesse pós? Primeiramente, eu tenho que realizar a prescrição do pós para o paciente. Tá? Essas aqui são as medicações que a gente vai estar prescrevendo, tá? Um anti-inflamatório de escolha, A eu vou Soraya saiu. Ah, não. Ela tá aí? Saiu? Eu estava vendo ela e agora não estou mais. Voltou. Aí. Tá ouvindo, Soraya? Tô ouvindo. Então, essas aqui são as medicações de escolha, pessoal, para a gente estar prescrevendo, tá? Ao paciente. O analgésico pode ser também o dipirona, tá? Pode trocar o paracetamol pela dipirona. O prednisolona é o corticoide de escolha que a gente vai estar usando, até para ajudar a melhorar esse edema, desinchar o edema, e também por estar usando o quê? Um fio. Então, é bom estar usando corticoide também nesse pós. E o ibuprofeno para a gente melhorar a, a recuperação do processo inflamatório, né, que a gente está ocasionando aquela lesão. Paracetamol ou dipirona, né? Pode ser também, né? Isso, Sônia. Você pode usar a dipirona também no lugar do paracetamol. Em crianças, essa dosagem, a gente tem que ver, né, pelo peso, aquela coisa, né? Isso, em criança. Acho que o prednisolona deve ser o Predizin, né? O Predsim. Isso. Uhum. Além dessas medicações, eu gosto de prescrever também um óleo de girassol. O paciente ficar usando na orelhinha um óleo de girassol. Tá? Eu tenho percebido que acelera mais o processo de cicatrização. Ele umedece ali, né? Com a gazezinha, molha e só fica aplicando 2 vezes ao dia por 5 dias. Depois de uma semana, tá bem sequinho esses furinhos. Já... Micael, com relação ao porta-agulha, a tesoura, né, que precisa de esterilização. Isso. Tem que ter uma autoclave no consultório, não é isso? O ideal é que você tenha, tá? Mas se você não tiver, você pode estar pagando em algum local. Foi o que eu pensei, que aqui no Recife tem, né, que é até 24 horas que funciona e vem no plástico grau, tudo direitinho. Só que daí a outra enfermeira, que é responsável técnica lá da clínica que eu atendo, ela disse que o problema é se chegar à vigilância, né, que daí não pode ter esse material esterilizado, tem que ter uma autoclave. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu até fiquei procurando se tinha descartável porta-agulha. Porque Não, você pode ter sim. Não tem problema, não. pode ter. Não tem validade, Soraya? Tem a validade, exatamente. Você não pode estar com a validade vencida. Vencida, é. Aí, assim, Mas se não tiver. Eu vou fazer isso também, que eu não tenho autoclave. Aí, assim, se eu não tiver uma demanda muito grande, que não vai ter, né, de início, eu vou esterilizar na medida que ter um paciente, porque para você esterilizar e depois perder a validade, né? Sabe quanto tempo fica, Micael, mais ou menos? é uma semana. Oh, pois é. Então, é melhor esterilizar quando realmente ter o paciente, né? Pelo menos é o que eu estou pensando em fazer, né? Já que eu não vou ter uma demanda. Deixa um, e é baratinho também. Deixa um esterilizado, né, por segurança.
E aí, se tiver algum paciente marcado depois, você vai lá e manda esterilizar e atende, certo? Entendi. É um paciente que, se for você fazer a avaliação com ele, e ele for querer realizar o procedimento, você pode marcar, pode falar para ele, ó, a gente marca para amanhã, ou então para daqui a 2 dias, que esses dias eu estou com minha agenda com atendimentos, mas aí depois dessa data aqui eu posso lhe atender. Aí é o tempo de você esterilizar o material e tudo mais, tá? Mas em relação a ter que ter a autoclave, não precisa não, tá? Você não precisa ter esse investimento no momento, não. E se você quiser comprar, a que vai atender bem você é a Baby, que é a que eu tenho, ela é pequena. Então, ela não é cara, fica em torno de R$ 1.500, você compra uma. E aí você pode estar esterilizando aí quando você quiser. Já que você pretende fazer os fios também, já vai servir para esterilizar o material dos fios. A remodelação, Soraya, não quer, não? Não, ainda não. Não sei se talvez me chama mais ainda. São dois. Tá, é igual a Rino modelação. Eu também não tenho vontade de Mas, fazer assim. Soraya, a E técnica a é tão, remodelação de papada ainda não me. a Não técnica é me. tão fácil, Soraya. Você... Não, eu sei, eu acho. Pronto, o nariz eu acho lindo. Eu tenho amigas enfermeiras que fazem. Nossa, eu acho lindo, Mas mas isso eu eu tenho medo. não tenho vontade, não, não tenho. Por enquanto, né? Olha, eu ganho Por enquanto, pode ser que lá para frente eu diga, não, agora eu quero. Ô, Micael, eu ganho quanto se eu conquistar a Soraya? Vai ganhar um desconto no lift, tá? Não, eu quero o lift, eu quero. Isso aí já está na. Eu vou Já tá começar a na. arrumar uns alunozinhos para você, viu? O Érica, lift só eu tem quero uma muito. vaga no curso de junho, viu? De junho. Tá, eu vou dizer até minha amiga. Só tô com uma vaga. Tu lembra que ela ia, aí depois desistiu, o marido cortou ela? Lembro. Tu lembra disso? Aí ela até pagou a bichinha, mas depois você, né, fez o estorno, né? Ela falou Mas comigo depois. Ela falou comigo esses dias. o marido cortou. Você quer tudo ao mesmo tempo. Aí o marido dela começou a dizer: tu quer tudo para ficar fazendo. Tu faz em Érica e Érica faz em tu. E cadê o paciente? Eu digo, meu Deus. Aí eu disse até a ela, amiga, espera um pouquinho, porque eu comprei o material. Aí ela vai ver comigo, até porque o marido dela é médico, e já vai ser aquele meu suporte, né? Lembra, né? Que a Sim. gente tem que ter. E aí ela vai ver o procedimento, ela faz um comigo. Aí eu para ver se ela gosta. Aí eu digo, aí você vai se inscreve, é melhor do que de repente ela não se identificar, né? Já que o Exatamente. marido está cortando tudo, né? É melhor ela ir fazer contigo, né? Senão ela vai ver, né? E Ela vai assim, ver, né? eu estou pensando também em fazer na clínica dela, que a clínica, você não falou na coisa que assim, é importante ser numa clínica, né? Porque E, eu estou montando o meu container, mas aí é uma sala única. Aí, e por conta dele também, né? Queira que não queira, com a presença lá, né? Ele tá o médico lá, assim, para passar a prescrição, aquelas coisas todas. Aí eu tô com vontade de fazer lá na clínica dela. pronto, é ótimo. É E bom ela porque tem. já tem uma rotatividade, já é uma clínica conhecida, né? Ô, Então, ô, ô, tudo isso. Micael, eu estava dizendo para ela, Micael, eu digo, amiga, tu tem tudo, tu tem clínica, tu tem médico, tu tem tudo, não espera mais não, faz tudo, todos os cursos, mas ela está indo com calma também, porque é muito gasto, né? Muito, muito, muito gasto. Investe muito, o investimento é alto, É né? alto. E tem que Mas ela investir vai, em vou colocar em conquistar, viu? prática. Se você investir e colocar, por exemplo, esse curso que você fez, esse aqui que vocês estão fazendo, se colocar em prática, gente, ele se paga muito rápido e vai pagar muitos outros. Foi Aquele, quando eu saí de lá, eu decidida para fazer esse curso, foi isso. a questão é que as pessoas ficam fazendo cursos e mais cursos e não atuam, né?
Tem que começar a atuar, tem que começar a realizar. Pronto, a automodelação eu quero que pague o meu de lift. Exatamente. Muito bem, E Soraya. se pague logo, né, o investimento em seguida de lifting. Olha, para vocês venderem barato esse procedimento aqui, é R$ 1.200, tá? Para vender O quê? barato, tá muito barato. A automodelação. Ah, O custo isso, total esse de valor. material daria quanto, Caio? Porque daí é o É capote o melhor estéreo, né? custo-benefício. O melhor custo-benefício é esse. É melhor do que a remodelação. A remodelação eu estou gastando um pouquinho. É melhor do que a remodelação. Porque esse aqui você vai gastar um fio. Só o fio. O que você vai comprar de Capote instrumento estéreo, né? é um E o porta-agulha e uma tesoura. Tá? Você vai Então, gastar de material, inicialmente, você vai gastar de material aí. Vou colocar estourando aqui, com frete já. Porque o fio não tem aqui, você compra de fora. Esse fio que eu estou utilizando é muito bom. então 300, vai levar tudo, né? Onde comprar tudo, né? 300 reais é seu investimento. Imagina, 300 reais é o investimento que você vai ter. E você comprando uma caixa de fio que vem 10 fios, que dá para você atender 5 pacientes. Uhum. Tá? Porque, Ô, Soraya, é porque eu não sei se é o barulho. Desculpa, viu, Soraya? não, mas o meu espirraia tá tudo no quarto agora. Agora aqui tá silêncio. Oxi, então tu tá com alguma televisão, alguma coisa, Micael? Eu tô escutando alguma coisa, meu Deus. não. Os meninos foram lá para dentro, que eles estavam com o celular ligado e tava atrapalhando. Eles estão lá Então, dentro do quarto agora. eu tô escutando além. Tô só o ventilador agora. Pessoal, ó, vamos retornar aqui. Nas recomendações pós-procedimento, além das medicações que eu vou passar para o meu paciente, vou ter o quê? Que orientar esse meu paciente em relação à higienização, que foi o que eu falei, tá? É uma das complicações que mais acontece, gente, a infecção, e é por conta disso aqui, ó, a má higienização da ovelha, tá? Então, essa higienização deve ocorrer além dos 10 dias, tá? Além dos 10 dias, enquanto houver o aspecto de cicatrização, esse paciente tem que estar fazendo aquela higienização com o álcool 70 ou a clorexidina, você pode passar para ele também estar fazendo, tá? Essa higienização. É importante que ele esteja fazendo, para deixar sempre essa orelhinha limpa. O retorno dos pacientes deve ocorrer após 10 dias do procedimento. Então, com 15 dias é o prazo ideal para você reavaliar esse paciente. Reavalia ele com 15 dias e depois com 30 dias. Com 30 dias é para você saber se vai ser necessário fazer algum reforço. Que nesse caso, vai ser mais indicado naqueles pacientes que têm essa cartilagem da orelha muito endurecida. Tu tira foto do depois de imediato ou só com 15 dias? Tiro de imediato também. Imediato e com 15 dias. Uhum. E você percebe que ela segue fechadinha. Tem paciente meu que já tem quase 2 anos que fez, né, que vai fazer 2 anos, o primeiro paciente que eu atendi. E ele vem fazer sempre procedimento comigo e a orelha dele segue fechadinha. Ele é até fotógrafo aqui em Caruaru, é o Anthony. Nossa, melhorou muito. Ele tinha vergonha de tirar foto, né, de perfil, que a orelha era aberta. E agora eu só vejo ele postando foto e tudo mais. Melhora muito a autoestima do paciente, né? Com certeza. Paciente. É feio, né? Soraya deve ter passado por isso, mas não é bonito mesmo, não. É feio. Após 3 meses, olha só isso aqui. Ó. Após 3 meses, e quando o procedimento completa o período de 1 ano, sendo este o período de cicatrização total. Ou Como seja, é? só depois de 1 ano é que essa orelhinha realmente vai estar completamente cicatrizada. Então, até completar 1 ano, gente, a gente pede que esse paciente tenha
todo cuidado em relação a impacto nessa orelha, tá? Porque ainda vai estar em processo de cicatrização, de moldagem da cartilagem. Então, mesmo depois de 30 dias, se apertar assim com uma certa pressão, ele vai sentir sensível à orelha, tá? Nos primeiros dias a gente orienta, eu vou passar para vocês hoje ainda o termo de consentimento, tá? O termo de consentimento tem todas as informações em relação à orientação do pós para esses pacientes, como também está ali descrito as informações do procedimento, que o paciente tem que ter conhecimento sobre isso. E é importante que a gente tenha isso informado no termo de consentimento para que a gente possa se respaldar, tá? E A questão orienta o uso de faixinha pós-procedimento? Não, a gente não recomenda isso. Por quê? A orelha ela não pode estar sob pressão no pós-procedimento. Ela tem que ficar livre, tá? A pressão tem que ser somente do fio. Então, a pressão somente do fio é o ideal para que essa orelhinha fique fechada. e para dormir. Para dormir, por 10 dias, o paciente tem que evitar dormir de lado. Então, Só 10 dias, eu pensei que era mais. sempre recomendo o paciente que a parte mais difícil é essa, para muita gente. É verdade. Orienta esse paciente a ficar fazendo uso de quê? De um travesseirinho de viagem. E quando ele deitar a cabeça, ele não vai apoiar a orelha no colchão, porque vai estar com o travesseiro. E para homens, né, que de moto, como é que faz para usar capacete? Pode usar normal? De preferência, um capacete mais folgado. Nesses primeiros 10 dias, tá? Se ele puder evitar usar capacete, melhor ainda. Se não tiver como evitar, porque faz parte do veículo de trabalho dele, ele precisa ter que estar andando de moto, tem que usar um capacete folgado. Eu já estou pensando nos meus modelos. Eu tenho um primo que tem uma orelha. Eu vou ver se eu consigo a foto dele para te mandar depois. Senão no dia do curso eu levo a orelha dele. Tem a minha sobrinha e tem uma amigona minha. Já tem Já tem os pacientes, né? Já pagou o curso. Não, mas pior que esses três não são pago, não. É tudo portfólio mesmo, modelo. Você é meus cobaia. Tem que ter. Tem que E ter. assim, tem que ter até para chamar os outros, né? Exatamente. Você tem que ter esses pacientes para falar. Por isso, se você pensar só em cobrar no início, às vezes você não consegue. Aí são três assim que eu acho que pelo menos vou ver pelo menos o custo que eu vou ter, né? Que como é pouco, é tranquilo para eles. Isso. Talvez esses três. Tem que ter essa demonstração de resultado. As pessoas têm que ver. A gente Né? sabe que o pessoal quer ver logo. Você já fez, aí mostra logo, não sei o quê. Aí é bom que eu vou ter uma criança, um homem e uma mulher. Pronto. Vai ter aí os 3 perfis, né? E já utiliza o que a gente vai usar no domingo também, porque os meus pacientes vai ser... Isso. São 3, no caso, um que você vai fazer, né, Micael? Isso, já pode utilizar, já pode divulgar. Eu vou ter que divulgar eles, né? Como foi o da remodelação de papada, né? Eu fazer ainda foto de vocês fazendo procedimentos, tudo isso. Aproveitar, né? Beleza. Primeiros 10 dias. Não pressionar a região da orelha, evitando apoiar-se na região lateral da cabeça. Evitar a exposição a raios solares, principalmente praia e piscina, tá? Isso aí tem que ser evitado nos primeiros 10 dias. Evitar a realização de exercícios físicos também nos primeiros 10 dias. A higienização do local com cotonetes, usando água oxigenada, soro fisiológico e o óleo de girassol é importante para a gente manter essa orelhinha aí sempre higienizada, tá? E o óleo de girassol para ajudar na cicatrização. No lugar da água oxigenada, pode ser usada a clorexidine? Pode ser usada a clorexidine? Né? Pode sim. De 3 meses a 1 ano, o que é que deve ser? Quais os cuidados que deve ter?
Cuidados para não ocasionar lesões nas regiões das orelhas, né, que foi o que eu falei. Principalmente se for criança, ó, evitar que a mãe e o pai puxem a orelhinha do filho, né? É. Evitar que a orelha seja puxada ou batida. Então, qualquer tipo de trauma na orelha, até completar um ano, tem que ser evitado. Agora, Complicações. exercício físico só 10 dias mesmo, Mikael? Porque tem Só gente que é de... o louco, né? O exercício, pega muito peso. Depois de uma semana, eu libero o quê? Uma caminhada, tá? Uhum. Nenhum exercício assim de esforço, mas assim, uma caminhada pode fazer, né? Andar de bicicleta pode. Não pode estar fazendo força de pegar A peso. bicicleta ruim é o capacete. Pelo Não, mas menos o meu capacete incomoda um pouquinho, assim, só. tem aqueles que não Depende, cobrem né? muito. Tem uns que não cobrem muito, não chega a pegar na É, orelha, né? As tá principais certo. complicações, intercorrências, gente, desse procedimento. Hematomas já é esperado, tá? Edema já é esperado, eritema também. Por quê? É uma lesão, né? Então, se é uma lesão, eu tenho que ter esses três sinais logísticos aí. Eu tenho que ter edema, eu tenho que ter eritema, eu tenho que ter dor, rubor, é normal ter, tá? O que não é normal, esses sinais aqui, sintomas, serem persistentes, tá? Não podem ser persistentes, tem que ser sempre regredindo. Depois do primeiro dia, vai regredindo cada vez mais. Agora, a simetria não é uma intercorrência esperada, tá? Só vai acontecer se for o quê? Erro da técnica, tá? Oclusões vasculares só vai acontecer se eu também realizar a inserção desse fio próximo a um vaso ali que eu estou vendo, que geralmente isso acontece em um vasinho mais calibroso, tá? Isso só vai acontecer naqueles vasos que você vê superficialmente, realmente aquelas veinhas e artérias, e aí você tem que fugir dela. Você visualiza e você não vai passar o fio próximo a ela, você vai direcionar para uma outra marcação. Isquemias também podem acontecer, tá? Por conta do anestésico que a gente vai estar utilizando. E as infecções também podem acontecer, geralmente devido à falta ou à má higienização da orelha, ou devido também pode acontecer fio de cabelo, tá? Fio de cabelo entrar para dentro pode infeccionar. Olha aqui uma simetria. Você viu que a orelha dobrou? Essa dobrou em cima. Por que ela dobrou? Os pontos foram muito afastados. Ó, aqui e aqui é como está afastado. Tá vendo? Uhum. Afastou muito o ponto. E detalhe, essa orelha aí já está cicatrizada. E agora é esperar ela voltar. Tá? Aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer assim, sem ser cirúrgico. Tá? É somente esperar. Ela volta com o tempo. Vai voltando. Tá? Mas aí demora. Essa simetria volta? Volta. Uhum. Ela vai voltando. Ou, Principalmente se pede para o paciente ficar fazendo, pressionando ela para cima, sempre pressionando, apertando ela, fazendo, massageando. massageando, um exercíciozinho na cartilagem. Que aí você vai cedendo mais o fio, né? Que apertou. Mikael, você não mostrou, assim, você mostrou aqui, né, mais ou menos. Essa parte de cima, eu tô ligada que é tipo um quadrante também, né? Mas, assim, vai depender da simetria da orelha, como é?
Como é que vai ser? Tem algum... A marcação que você fala? Isso. É, só se ela for aberta em cima, né? Não, Na- sim, se ela for aberta. Mas é porque, assim, você mostrou essa parte do meio, que mede toda a é, medição, não foi? foi, Ah, deixa eu na parte fazer. de cima. A parte de cima vai ser aqui, ó. Aqui é a anti-hélice, tá? Anti-hélice, hélice. Aí aqui, o posicionamento vai ser assim. Vou fazer aqui, tá? E onde também, onde você vai guardar o nozinho aí, né? Nessa parte de cima. Isso. Os pacientes, por enquanto que tu está desenhando aí, que tu selecionou aí, vai ser para fazer os dois, os quadrantes, os dois? Os dois. Isso. Oh, coisa boa, né? Porque aí a gente vê tudo. Vê tudo, não vocês vão praticar bem. Micael, como é que vai ser a dinâmica no domingo? A gente já vai iniciar com os atendimentos ou a gente inicia fazendo uma breve revisão, tirando algumas dúvidas para depois os atendimentos? Já inicia o atendimento e a revisão. Pô, o primeiro paciente eu vou fazer, né? Certo. Aí já vou fazer explicando passo a passo direitinho tudo para vocês. Certo. Você marcou como, Micael, eles? 8 horas, foi? 8 horas o primeiro. 8 horas o primeiro. Aí o próximo de 10. Acho que o maior respeito De 13 ou é 14. Eu vou ver depois. Eu estou tentando ver se eu marco outro, tá? Ou marca, né? É. E a gente vai parar para almoço, vai ser como a parada do almoço? Isso, 1 hora para almoço. Lá perto tem onde almoçar, como é a É no logística? mesmo local, Micael? Era isso que eu ia perguntar também. Da remodelação de Papada? No mesmo local? Não, vai ser lá na minha clínica. Tá Mas tempo. é lá no shopping, né, também? Não, fica no Times. Você sabe onde é o Times? Eu sei de nada. Manda a localização pra gente. Oi? Times fica na Avenida Agamenon. Eu vou mandar a localização. Eu vou criar um grupo pra gente hoje, tá? Aí tu... Então, mas o prédio, para almoçar, tem lá perto, assim, para a gente ir? Como é que Tem faz? local perto. Tem sim. Tu vai O sozinha? Hotel Village fica perto, Micael, da tua clínica, do teu consultório? Fica um pouco perto, mas não é pertinho assim para dizer, não, dá para ir a pé. Não, mas é perto. E eu disse ao meu marido que ia ser no shopping, no mesmo local. Aí ele foi e pegou lá o WA. Não é WA, né? É. Aí, O porque eu WA disse é que era perto lá, do né? shopping, é? É no shopping, né? O É no WA é shopping. no shopping. Isso, WA é o hotel. isso. É um hotel, né? Eu não lembro de ter visto ele, não. É que a gente fez o curso lá de remodelação, aí ficava tudo pertinho, sabe? Aí era melhor o hotel lá. Esse WA fica perto da Enface, do seu consultório, Micael? Não, o hotel que fica perto da Clínica Enface é o Maísa e tem um City também. Tem vários City, mas tem um City Premium que fica perto também. Maísa Você Plaza. vai como, Soraya? Eu vi esse City, eu estou vendo hotel, porque eu acho que eu vou no sábado de manhã cedo com meu esposo, fazer um tourzinho, né, lá no polo, gastar um pouquinho. Isso. Gastar por conta já do procedimento.
porque daí eu já durmo de manhã, quando acordar, eu já tô aí. Fiquei com medo de ir no mesmo dia e acontecer algum imprevisto. Sim, É mas Aí melhor. você tava. vai ficar com ele no domingo lá? Vou. Ah, então dá para ir de carro, né? No caso. É, E daí ele aqui me tudo é deixa lá pertinho, de gente. carro, né? Ô, Soraya, aqui fica Oi. tranquilo, até o que você ficar aqui, tudo é pertinho. Porque Recife, às vezes você quer comparar com Recife, fica tudo muito longe. Mas do WA para a clínica também é perto, entendeu? Inclusive, Soraya, eu não fiquei no WA porque não tinha vaga. E eu peguei um Uber, sei lá, acho que não foi nem tão baratinho, R$ 10. De onde eu fiquei, sabe? Aí dessa vez meu marido pegou o WA. Provavelmente eu vou de Uber, né? Eu não vou acordar ele cedo para. Tu vai estar com teu esposo também. Vou com Ah, ele pois eu vou também. acordar o meu cedo, sim, para levar. Depois ele volta para mim. Não é não, Micael? Oxe, Exatamente, tá menino. certo. Olha aqui, Menino. então, a marcação. O bichinho tá pagando tudo, Soraya. Deixa ele dormir. O meu, né? O meu tá pagando tudo. Ó, Érica, Tô vendo. ó, essa marcação aqui que vai ser para a gente posicionar o fechamento dessa parte superior. Tá vendo? Isso aí é importante, né? Porque é diferente, é um pouco diferente, né, Micael? Muda o posicionamento, porque aqui é reto, né? Aqui Uhum. as linhas são retas, aqui já é mais angulado, tá vendo? Né? Uhum. Olha Eu aqui, vou ó. entender melhor na prática, mas Ô, assim, eu Micael, e em nenhum momento a agulha pode transfixar para a parte posterior da orelha, né? Não, a gente sempre vai trabalhar aqui a parte anterior. Não faz nada por trás. Por trás só faz anestesia. A anestesia é por trás. A anestesia é tanto atrás como na frente, entendeu? Tanto a parte posterior como anterior, porque eu tenho que entumecer as duas áreas dessa orelhinha, para que o fio transfixe tanto na parte anterior como posterior, sem superficializar. Então, toda vez que eu transfixar essa agulha, gente, eu tenho que olhar atrás da orelha, sabia? Por quê? Porque às vezes o fio superficializa e eu estou passando ali e não visualizei isso, e depois eu estou amarrando o fio e ele superficial. Então, toda vez que eu transfixar a agulha, eu dobro essa orelhinha para ver se ele não superficializou atrás. Porque às vezes a gente só fica ligado na frente, né? Só fica ali prestando atenção aqui na frente e não se importa lá com a parte de trás. Tá? Olha aqui outra simetria, outro exemplo de complicação e hematoma. E é o quê? Hematoma também aqui no meio, tá vendo? Uhum. É normal, tá? Então, ficou um hematomazinho, não se preocupe que já é esperado. Essas assimetrias aqui, gente, acontecem, tá? Então, aqui é só, nesse caso aqui, essa orelhinha aqui, eu tive que deixar assim. Por quê? Porque a orelha dele, ela era pequena. Então, a orelha pequena que é aberta, ela sempre vai dobrar. E aqui estava folgado o nó ainda, viu? E ainda ficou dobradinho. Só que aí cedeu. Não está mais assim. Mas ficou assim as duas? Só uma. Só ficou uma. Porque é geralmente aquele que você falou, da cartilagem mole. Esse paciente tinha cartilagem muito molinha. Então, esses pacientes têm a cartilagem muito mole. Se você apertar muito, a orelha dobra. Então, tem que ter cuidado em relação a isso, para não apertar demais e não dobrar demais, senão vai ficar aquela simetria muito feia. E na hora a gente já vê que vai ficar essa dobrinha. Já vê na hora. Você só não pode deixar ela dobrada quando fica aquela, como se fosse aquele estrangulamento, que ela dobra mesmo, entendeu?
Você vê que a orelha dele está estrangulada, assim, dobrada. Aí você tem que folgar o nó. Aqui folgou, ficou assim, aí ela vai ceder. Agora, quando fica estrangulada, não deixa, porque senão vai ficar ali uma simetria definitiva. Tá. Inflamação, né? A gente sabe que, por conta do trauma, vai ser gerado um processo inflamatório que também não pode persistir. É por isso que a gente prescreve ali o anti-inflamatório para o paciente. Se esse processo inflamatório persistir, é porque tem alguma coisa errada ali. Ou tem algum foco de infecção, tá? Ou é algum corpo estranho, ou foi a mal higienização da orelha, tem alguma coisa errada. Então é bom a gente estar Aí observando. entra com antibiótico. Se Aí, acontecer. aí tem que entrar com antibiótico. O antibiótico de escolha, nesses casos, é a cefalexina, tá? De 500 miligramas. Aí faz o uso dela de 12 em 12 horas por 7 dias. Aqui alguns resultados. Esse paciente é um exemplo de um paciente que eu só fiz uma orelha. Vocês estão vendo? Eu ia até perguntar isso. Só foi uma orelha, só é uma orelha dele que era aberta. Olha aí. Então vai ter pacientes que é só uma orelha. E aqui essa orelha dele era tão aberta, gente, que ela não tinha antihélice nenhuma, era reta, era lisa aqui em cima. Liso, liso. E aí, você, na marcação dos pontos, você tem que definir isso, porque quando você dobra, automaticamente você demarca essas estruturas. Você consegue desenhar elas, né, com o fechamento da orelha. Aí fica lindo, fica incrível. Esse paciente aqui, olha, essa aqui foi a orelha mais complexa que eu já fiz. Esse teve a parte de baixo, né? Também Exatamente. Tô vendo. Ela é toda aberta, essa daí mesmo. Toda aberta. Essa orelha foi muito difícil. Porque, assim, são 3 pontos que você vai ter que estar fazendo toda aquela demarcação. Em cima, e é as duas, viu? As duas dele eram assim, com essa simetria. Já chegou um ponto de, assim, você fazer só uma e depois marcar para outro dia a outra? Ou realmente tu... Como é que tu faz? Não, tem que fazer tudo no mesmo dia. Dá para Tudo. fazer. Porque não Até passa. porque vai sair um com a orelha colada e outra não, né? Exatamente. E também Que a dor que lógica, ele tá. né, Érica? Do pós dele vai ser um só, né? Aham, entendi. Entendeu? Você não vai submeter o paciente para 2 pós. Vai ter que tomar medicação 2 vezes, né? Não, mas eu dizia assim, um dia e outro dia, porque o paciente está muito incomodado, alguma coisa. Não, acho que não, né? A dor Não, tá anestesiado, né? é Essas coisas. anestesiado. Isso. Tá bom. Dá para fazer no mesmo dia. Você vê que até a fisionomia, né, do paciente, a autoestima, Com certeza. no pós ele já fica feliz, já melhora. A técnica demora, assim, principalmente Demora agora em torno de 2 horas, tá? para as duas orelhas, né, As lógico? duas. Olha de costa como fica. Fechadinho. Então, sempre tirar as fotos assim também, de costa. Essa foto não foi logo de imediato, não, né? Foi depois. Foi de imediato. Foi? Foi. Por isso que tá um pouquinho inchado ainda aqui, ó. Tô vendo. Ele deve ter saído uma felicidade, né? Aí, ó. Olha esse aqui. Esse tem aquela orelha que eu falei, pontuda. Já era pontuda, tá vendo? Uhum. Uma mais aberta, né? A direita bem mais direita. aberta. E mais em cima. Você percebe isso? Ó. Esse aí foi em cima que você fez?
Foi, fiz em cima e fiz no meio também, porque ela além de ser mais aberta em cima, mas ela abre também no meio aqui, ó. Ah, No finalzinho ela abre. E a esquerda fez só em cima? A esquerda foi só em cima. Isso. é diferente uma da outra, né? É diferente. Você vê que até a abertura e o tamanho, né? A direita é maior. Olha ele de costa. Olha como a direita era aberta. É diferente uma da outra, bem diferente. É, muito diferente. Essa paciente aqui, ó. Essa aqui foi da cartilagem, que eu tive que fazer o reforço. A cartilagem dura demais. O paciente deu trabalho, assim, em relação a fechar a orelha dela. E o máximo que eu consegui foi isso aí. Então, não teve como deixar ela totalmente fechadinha em cima, porque além dela ter uma orelha da cartilagem dura, é uma orelha grande. A orelha dela é grande, tá? Então, fechou, mas ainda em cima ficou um pouquinho assim, meio que pontudinha. Mas é o resultado melhor que poderia ser proporcionado, era esse. E ela ficou muito satisfeita, porque o incômodo dela era essa orelha realmente aberta. Essa aqui é outra paciente que teve um resultado muito bom. Tá? Essa Essa daí paciente até o rosto melhorou. foi. Essa, o rosto dela harmonizou mais, não foi? Ah, É como se sei estivesse lá. É, projetando mais o rosto, né? As duas abertas, mas você sempre percebe que uma é mais aberta que a outra, né? Nesse caso aqui, a esquerda dela é mais aberta. Aqui outra paciente. Essa que é a criancinha de 12 anos, que eu falei, se incomodava muito. meu Deus, o rostinho dela melhorou, rapaz. Aqui Melhorou não, ficou outra menininha. ficou. Aquela tia tá com os olhinhos Linda. Ficou choro. linda. Ficou ótimo o resultado dela também. Muito feliz, a mãe também ficou muito satisfeita. E é isso, pessoal. Tentei deixar a aula de uma forma que vocês entendessem bem, né, que não complicasse muito, que não enchesse de muita linguiça aqui, porque isso aqui realmente é mais prática. Tá? A gente tem que ter muita atenção e cautela em relação à avaliação. Tá? Então, no domingo a gente vai revisar tudo de novo, passo a passo, vai ser mais completo, porque eu vou estar praticando e ensinando novamente, tá? Os pontos, o passo a passo da anestesia, o passo a passo da introdução do fio, do nó, da demarcação, tudo isso, da avaliação, tá? Qual tipo de orelha que você Anestesia, vai né? fazer. Então, vocês vão entender isso. Até nas pacientes que vocês forem atender, tá? Nós vamos estar avaliando juntos para definir cada demarcação, para a gente sempre fazer com que o paciente entenda o resultado que ele vai ter, né? E que a gente consiga proporcionar sempre o melhor resultado para ele também. Tá. Ô, Micael, tu se importa de colocar no primeiro slide aí para tirar uma foto? Não, Para a gente postar. Quer dizer, eu quero postar, né? Aí. Todo mundo sorrisinho, Soraya. Olha, a Soraya se ajeitou logo, ó. Peraí. Deixa eu ver. Acho que dá certo aí. Só Agora. questão de ângulo, né? Ó. Ó, foi, hein? Oi? Foi.
Pronto. Alguma Peraí, dúvida? peraí. Cortou tu, Micael. Peraí, calma. Agora, vai, Soraya, de novo, Soraya. Foi, agora foi. Foi? Agora foi. Dúvidas vai ter, né, pessoal? Vai, é. Vamos revisar tudo de novo, tá? Eu vou salvar, depois vou mandar para vocês essa gravação, para que vocês depois também no Faz um possam grupo. estar assistindo. Oi? Minha mente só está pensando nesse quadrado. Pois é. Só no quadrado. É. Mas vai dar certo, vai dar certo.